tomaram posse a Gleisi Hoffmann como ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Olha eles aí, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, né? Ela vai ser cada bucha a partir de agora, hein? E o ministro Alexandre Padilha, que volta à saúde. O Alexandre Padilha é médico, infectologista, já foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, foi secretário da Saúde aqui em São Paulo, na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, né? E agora volta para o Ministério da Saúde. Essa é uma mexida controversa até certo ponto, porque o Padilha, embora seja médico, infectologista, cara ligado à saúde, etc. e tal, ele é político, né? Não há mal nenhum nisso, só estou pontuando esse aspecto aqui, porque ele tem essa característica. E essa é uma característica que também contou para que ele fosse transferido para o lugar da Anísia Trindade, que não é política. Ela era uma técnica no Ministério da Saúde. Uma técnica que enfrentou dificuldades para atravessar a burocracia da máquina do Estado, para atravessar a necessidade de fazer política sem nunca ter feito política, né? Esse é um aspecto fundamental da escolha dela, da escolha da saída dela, né? E gerou burburinho também pelo fato de ela ser mulher, mais uma mulher técnica sendo substituída por um homem, né? Como já tinha acontecido com a Ana Moser, enfim, com outras figuras importantes do ministério do presidente Lula, que foi eleito com essa coisa toda, né? Ah, no governo Bolsonaro não tem homem. O governo Temer, eu me lembro deles falando muito isso do governo Temer, né? É um governo de homens velhos e brancos, né? E de fato, quando você olhava ali a imagem do ministério do Temer, era um negócio, você falava assim, poxa, né? Diferente. Diferente do que a gente está acostumado a ver na rua, por exemplo, né? Do que nós somos como povo. Tem homem branco, velho, mas tem homem preto, tem indígena, tem de tudo, né? Não tem uma coisa só, né? E aí o Lula vem prometendo, não, porque veja bem, ele sobe a rampa, né? Com mulher, com indígena, pessoa com deficiência e tudo mais. Ah, o governo da inclusão. No final das contas, a foto é igualzinha às outras, né? É igualzinha do Temer, que é igualzinha do Bolsonaro. No final das contas, muito papo e pouca entrega nesse sentido, pelo menos, né? Quando precisou trocar, trocou sem dó. Quando precisou indicar, porque a Suprema Corte precisa ser mais diversa, porque isso, porque aquilo. Teve duas chances de indicar. Indicou dois homens, né? Flávio Dino, e indicou o advogado dele, Cristiano Zanin. Não indicou nenhuma mulher, né? Só ficou a Carmen Lúcia. Aliás, é um dos períodos da história em que menos tem mulher na Suprema Corte, no governo Lula agora, que poderia ter colocado mais duas, três ao todo, mas só tem uma, que é a Carmen Lúcia. Acho que num período semelhante, depois da indicação da primeira mulher, claro, foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas enfim, vamos em frente. Por que eu estava falando nisso mesmo? Por causa da saída da Anísia Trindade do Ministério da Saúde. Aliás, ela saiu falando nisso, viu? Antes da gente falar da chegada dos novos, é importante a gente falar da saída da antiga, porque a Anísia Trindade não tinha tido a opção ou a possibilidade de se despedir, né? A demissão dela foi anunciada num dia, aliás, em que ela tinha participado de um evento com o presidente da República e o presidente não tinha falado, não tinha feito discurso. Muita gente achou estranho, né? Enfim, ela disse o seguinte, a Anísia Trindade, que foi presidente da Fiocruz, né? A gente se lembra dela da época da pandemia, a Fiocruz trabalhando para desenvolver vacina contra a Covid, recebendo aqui insumo para produzir vacina. Não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu para desvalorizar meu trabalho, minha capacidade e minha idoneidade. Não é possível e não aceito como natural comportamento político desta natureza. Podemos e devemos construir uma nova política baseada efetivamente no respeito e no diálogo em torno de propostas para melhorar a vida da população. E aí pode aparecer alguém dizendo o seguinte, bom, mas saiu uma mulher, entrou outra. Saiu a Anísia do Ministério da Saúde, entrou a Gleisi no Ministério de Relações Institucionais. De fato, se você for, né, fazer uma análise fria, 0 a 0, né? Menos 1, mais 1, igual a 0. Mas não dá para tratar as coisas assim friamente. Afinal de contas, a gente está falando de uma técnica que sai de um ministério onde não havia indicação com conotação política, né, para a ocupação política também do Ministério da Saúde, porque vai para lá o Alexandre Padilha, e para a escolha da Gleisi Hoffmann, que é
na essência, política. Ela era presidente do PT até ontem, deputada federal, foi coordenadora de campanha, foi ministra-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff. Então a gente está falando aí do aspecto técnico sendo deixado de lado e sendo trocado por quem é político, por quem está lá para fazer política. Isso é ruim necessariamente? Não, claro que não. Né? Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que entende que porque alguém é político não pode ocupar determinado cargo. É ruim já de saída. Já tem o não na frente. Não necessariamente, mas geralmente tem sido assim, infelizmente. A gente tem um discurso aí, né, Tiagão? Vamos colocar primeiro do Padilha, do novo ministro da Saúde, para ver o que é que ele fala e a gente vai ouvir. Mas o presidente Lula me ensinou a lição que aprendeu com a dona Lindu. Diante de uma dificuldade, a gente teima, vai lá e faz. Nós vamos teimar, porque não podemos ficar parados diante da dor de uma avó ou de um avô que deixa de ver o crescimento dos seus netos enquanto espera uma cirurgia de catarata. Nós vamos teimar, porque não podemos aceitar que o entregador fique sem poder fazer seu corre, sustentar sua família, porque só pode fazer um exame perto da sua casa em horário que não está por lá. Nós vamos teimar, porque é desumana a angústia e insônia de uma família inteira que aguarda para conseguir fazer uma biópsia, já que a precocidade do diagnóstico é decisiva para a chance de cura do câncer. Por isso, assumo aqui o compromisso de trazer esse desafio histórico para o centro das nossas ações, de toda a equipe e órgãos do Ministério da Saúde. Vamos entendê-lo, enfrentá-lo e vencê-lo. Essa será mais do que uma prioridade, será nossa agenda diária de trabalho e como serviço da saúde de urgência, são 24 horas por dia, de segunda a segunda, buscando reduzir o tempo de espera para quem espera o atendimento especializado no nosso país. Eu acho interessante, tudo que o ministro Alexandre Padilha disse aí é prioridade, né? Ele está mais do que certo e todos nós, brasileiros e brasileiras, torcemos para que as coisas fluam bem, né? Mas como é possível um ministro que já passou pelo cargo tanto tempo denunciar tanto problema assim sem uma reflexão a respeito do próprio trabalho, né? Afinal de contas, são 2 mandatos do Lula, mais 1,5 da Dilma, né? São, portanto, 8 anos, mais chegamos a 14 com a Dilma, né? 2010 até 2016, 2011 até 2016, mais 2,5 do Lula agora, né? Aí alguém pode dizer, certamente o ministro Padilha diria que o governo Bolsonaro e o governo Temer destruíram tudo, que é preciso reconstruir o sistema único de saúde, que de fato, né, passou por maus bocados, especialmente no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando um presidente negava inclusive a vacina contra a Covid, né? Oferecia remédio para qualquer outra coisa que não para a Covid, a tal da ivermectina, né? Enfim, de fato você tem um problema, né? Não dá para negar. Mas são 16 anos de mandato, né? O próprio ministro Alexandre Padilha já passou pelo Ministério da Saúde e ele fala como se estivesse começando o jogo do zero, não é? E não está começando o jogo do zero. Ele já teve a oportunidade de jogar essa partida, né? É claro, ele vai dizer aqui que fez isso, que fez aquilo, que melhorou aqui, que melhorou acolá, mas na essência, né, as pessoas não sentem esse efeito, né? A última coisa boa de que muita gente se lembra na área da saúde foram genéricos. Justo ou injustamente, mandato do ex-ministro da Saúde, José Serra. Justo ou injustamente é a última coisa da qual as pessoas têm uma marca, têm uma lembrança, né, de fato, do Estado fazendo diferença na vida delas, né? Tem programas importantes como Farmácia Popular, por exemplo, a criação do SAMU, que não existia até mandatos do ex-presidente Lula. Então, é preciso ressaltar que houve avanços, claro que houve avanços, né? Mas o relato feito pelo ministro da Saúde é... Bom, a antecessora dele, né, 2 anos e meio no cargo, ele só apresenta problemas, né? Como se tudo para eles fosse uma grande novidade. Né? Olha, chegamos e encontramos a casa toda desorganizada. Sim, você estava lá dentro a maior parte do tempo, né? Eu tenho sempre uma certa dificuldade em entender esse tipo de argumento, né? O jeito fala, como se, né,
Não é comigo aqui, hein? Não, é com você sim, você estava lá dentro da casa, pô. Bagunçou tudo. E a ministra Gleisi Hoffmann está chegando para tentar botar uma certa ordem num ambiente difícil, né? A missão dela não é nada fácil, afinal de contas. Primeiro é preciso pontuar. Ela é ministra de um presidente da República eleito 3 vezes, que conseguiu eleger 2 vezes uma sucessora desconhecida e que quando perdeu a eleição foi ao segundo turno. Então, né, não vamos aqui desqualificar a capacidade do Lula de agir, de trabalhar. É um político com alta capacidade de atração de apoio, de atração de aliado, de conquistar voto, de ganhar a eleição, né? Não é um neófito, como costumam dizer, um novato na coisa. Ela não está chegando para salvar o Lula, né? O Lula, repito, ganhou 3 eleições presidenciais. Foi 2 vezes ao segundo turno. 2 vezes não, né? 89, aí 94 não tem segundo turno, 98 não tem segundo turno. Foi 89 que ele foi ao segundo turno. Então ele ganha 3 vezes, em 89 vai ao segundo turno, elege 2 vezes a Dilma Rousseff e põe o Haddad no segundo turno também. Então, né, muita calma nessa hora. Não é ela quem vai chegar para salvar nada. É mais fácil o Lula salvá-la do que o contrário acontecer, né? Mas de fato é um momento difícil para o governo, né? Porque a popularidade está muito baixa, né? E não é aparentemente um negócio pontual, né? Aconteceu isso, daqui a pouco recupera. Não, tem alguns problemas aí que parecem estruturais. Um desgaste do país na relação com o presidente da República, o que é natural depois de tanto tempo. As pessoas não veem grandes novidades do governo, né? O Barão Vermelho diria que é um museu de grandes novidades. O tempo não para. Cazuza e Frejá. Tem uma oposição muito bem estruturada, muito forte, viabilizada no país que perdeu a última eleição para o Lula. É fundamental lembrar também, mas é uma oposição muito forte, contundente, se comunica bem com uma parcela muito importante da sociedade. Tem problema na economia, as pessoas não estão sentindo o efeito da economia melhorando. Pelo contrário, a inflação está corroendo boa parte da grana do pessoal. Então tem um azedume, tem um mau humor com o governo, né? E isso tem consequência política. Qual é a consequência? Quem estava querendo entrar no barco já não tem tanta vontade. Entrar no barco do governo, né? Fala assim, pô, será que é nessa canoa mesmo que eu vou pular? É aí que eu tenho que pular? Será que essa é a canoa certa? E tem gente que estava com um pé na canoa, começa a tirar o pé, né? Tem aqueles partidos que ficam com um pé lá e um pé no bolsonarismo, né? O Republicanos, o Progressistas, por exemplo, né? Eles estavam com um pé em cada canoa. Agora estão dizendo, não, vamos tirar o pé da canoa do Lula, que isso aqui está afundando, não vai dar certo. O PSD continua com um pé em cada canoa. Os partidos de esquerda não se sentem contemplados pela canoa do Lula, acham que estão com pouco espaço lá atrás. Todos eles, né? O Lula fala o seguinte, a minha canoa vai até 2026, hein? Nós vamos atravessar, ninguém desembarca. Nem depois, né? Vamos junto em 2026 para ganhar a eleição. O pessoal fala assim, não. O meu ponto de desembarque é 26, em 26 eu desço. Então, a missão dela é tentar trazer todo mundo para a canoa. Quem está com um pé em cada canoa, quem não está na canoa e quem está na canoa, mas está querendo sair. Mas o que ela oferece para o pessoal ficar nessa canoa? O que ela tem para oferecer? Se hoje o governo é mais impopular do que popular, porque o que pega para político não é nem o poder, é a perspectiva de poder. É ter o poder, mas é saber que eu vou ter poder lá na frente. Porque se eu tiver poder agora, mas perceber que eu vou perder o poder daqui 6 meses, é melhor eu estar com quem vai ter o poder daqui a 6 meses. É mais ou menos por aí. Os caras não dão ponto sem nó, não. E a Gleisi vai ter de amarrar todos esses nós. Será que é possível? Vamos ouvi-la. Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. Estarei aqui, ministro Rui Costa, nosso chefe da Casa Civil, para dar apoio e execução aos programas de governo que você coordena e
que foram, com sua competência, rapidamente restabelecidos em 2 anos. Juntos, e somente juntos, seremos capazes de reacender a esperança e atender às justas expectativas da população. Bom, dizem nos bastidores que ela não se dá bem com o Haddad, né? Ela, muitas vezes, como presidente do PT, foi crítica de algumas decisões tomadas pelo Haddad. Como fazer? Com 2 estrelas do governo, 2 estrelas do PT, em 2 postos super importantes, que não... Aqui eu não entendo no mérito se eles... Não entro no mérito se eles se dão bem ou não se dão bem, não é esse o problema. Mas que não trabalham em sintonia. Vocês viram aí que no discurso ela fez uma menção ao ministro Fernando Haddad, até para mostrar que, olha, a presidente do PT tem um argumento. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais tem outro tipo de compromisso. Lá, ela falava pela militância. Agora, ela é integrante do governo e ela tem de fazer o governo dar certo. Tudo muito bom no papel, né? No papel é tudo muito bonito. É aquele time de futebol em que todo mundo joga, um passa a bola para o outro, sabe onde o outro tá, não fica chateado se não faz gol, dá o gol pro coleguinha, né? No papel tá tudo ótimo. Fora do papel, né? Aí começam a dizer que o atleta não jogou porque está se preservando para a seleção brasileira, né? As críticas que estão fazendo o Neymar, né? Ah, foi pro carnaval, machucado, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.